Olá, gente, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Caminho Wendzer. Hoje nós vamos iniciar uma série sobre runas. Isso aí. Então, nesse primeiro vídeo a gente vai falar sobre a origem das runas. Fica com a gente nesse vídeo. Eu sei que eu pendi numa árvore balançada pelo vento por 9 noites inteiras. Fui ferido por uma lança e dedicado a Odin, eu mesmo, a mim mesmo. Naquela árvore que não sei de onde suas raízes vêm, eles não consagraram com pão nem com qualquer chifre. Eu contemplei lá embaixo. Eu peguei as runas gritando, as peguei e de lá eu caí. 9 poderosas canções eu aprendi do famoso filho de Baldur, o pai de Bestla. Eu também bebi do precioso hidromel que servido por Oder. Então eu comecei a entender e fiquei sábio, e cresci e prosperei muito bem. Minhas palavras a partir de palavras, e palavras encontrei. Minhas proezas a partir de proezas, e proezas encontrei. Runas você pode encontrar e letras auxiliadoras, letras muito poderosas, letras muito fortes, as quais o sábio poderoso pintou, e os deuses fizeram o que Opor dos deuses gravou. Odin entre os deuses, Idain diante dos elfos, e Davlin diante dos anões, Asvid diante dos gigantes. Eu mesmo gravei algumas. Você sabe como deve entalhar? Você sabe como deve interpretar? Você sabe como deve pintar? Você sabe como deve testar? Você sabe como deve perguntar? Você sabe como deve sacrificar? Você sabe como deve enviar? Você sabe como deve cessar? Melhor não pedir do que sacrificar em demasia. A dádiva sempre busca pelo pagamento. Melhor não enviar do que desperdiçar em demasia. Assim Tondr gravou antes da história dos povos, e de lá ele se ergueu e voltou de onde veio. Bom, gente, vocês viram que a gente começou esse vídeo de um jeito um pouco diferente, né? O Unjo leu pra vocês um trecho do poema Ronatal, que está no Ida Poética.
e a gente fez um singelo cover de um trecho da música Run, da banda Scald. É uma banda que a gente gosta muito e a gente inclusive indica. Sim. Essa muito música fala sobre as runas, então a gente pegou um trechinho e fez essa adaptação aí pra vocês. Bom, a gente vai falar sobre as runas hoje, da origem delas, de duas formas. Uma forma esotérica e uma forma histórica que tem comprovado, científica. Então a gente vai falar dessas duas para vocês. Como o Ju leu para vocês no poema, a gente vê claramente Odin no momento que ele se sacrifica no pé da Yggdrasil para obter o conhecimento misterioso das runas. Exatamente, não para criá-las, mas sim para ter aquele conhecimento. Exato. Porque as runas já estavam lá há muito tempo. Porque a gente está falando isso, porque em muitos lugares a gente ainda encontra pessoas falando que as runas foram criadas por Odin. Mas na verdade elas não foram. Odin ele só se sacrificou para obter o conhecimento delas. Sim. Mas elas já existiam. E antes de Odin ter esse sacrifício, a gente sabe que a única que entre os deuses que tinha esse conhecimento das runas era Freya. Porque Freya é a senhora da magia. É a senhora da magia. Então ela era a única que tinha esse conhecimento. E logo depois Odin, através desse sacrifício, que foi uma viagem xamânica que ele fez para obter esse conhecimento. O mito de Odin é muito bonito, né? Você vê ele evoluindo, vamos dizer assim. Você vê uma evolução dele ele como tem Deus, vários momentos, várias passagens. Porque o nome runa, né? Runa, o significado da palavra é mistério. Mistério ou sussurro. Ou sussurro misterioso. Sim, mas é por isso o nome, porque é algo que não se sabe quando foi criado, quem criou. Só sabe que elas até hoje são um mistério. Até hoje elas são misteriosas, né? Exatamente. O que a gente sabe mais do campo esotérico das runas. Segundo a mitologia nórdica, a deusa Frigga, ela era a deusa que sabia de tudo que acontecia. E tudo que iria acontecer. Tudo que iria acontecer, mas ela permanecia calada. Ela guardava para ela. Porém, ela era a deusa que fiava os fios que seriam utilizados pelas Nornas, para que as Nornas teciam esses fios que se espalhavam pela terra seguindo o movimento do sol. Essas teias acreditam-se que sejam um símbolo Weird. Não sei se é assim que se fala, mas enfim. Esse símbolo que está aparecendo. É esse símbolo que está aparecendo para vocês. Acredita-se que esses símbolos sejam essas teias e que todas as runas estão contidas nele. Então, nele cabe todas as runas. Então, é isso que a gente sabe da parte esotérica das runas, né? E também que as runas, além de ser um sistema de escrita, né? Um sistema alfabético, elas são um oráculo, né? Até hoje. Acabou virando um oráculo. Né? Porque não se tinha ela muito como alfabeto, mas como símbolos de poder e de magia, né? Sim. Os xamãs usam até hoje, né? Sim. As runas, os magos usam as runas, né? Então, é um poder de magia cósmica, né? E o que se acredita é que os xamãs, né, antigos, eles utilizavam as runas até mesmo para passar o conhecimento para os aprendizes deles. Exatamente. Né? Então, são escritas e símbolos muito poderosos. E agora a gente vai falar para vocês da parte histórica das runas. O que você tem, né, das runas aí que a gente sabe, historicamente comprovado? Existem vários estudos, né, de teses de onde teriam se originado as runas. A gente vai falar de duas aqui, tá? Uma que é bem aceita. Ela acho que ela é mais difundida. Ela é mais difundida, né? Eu acho que sim. Que é o que elas
teriam um derivado de desenhos rupestres encontrados ao longo da Europa. Era do bronze? Que são datados, né? Então foram encontrados em toda a Europa desenhos rupestres que são datados da era do bronze e do ferro, ou seja, de 1300 a 800 anos antes da Era Comum. Isso, antes de Cristo, né? Sim. Então, é isso que é o mais difundido e o mais aceito, né? Algumas... todas essas teorias Sim. foram aceitas, mas aí encontraram um material da época que, tipo, não, é datado de tal data, então Sim. quebrado, tipo, às vezes não é. Enfim. E por volta de 100 anos atrás, um século atrás, jovem, recente, né? Bem recente. Eles encontraram tem uma outra teoria por conta de uma pedra que foi encontrada. Exatamente. Né? Essa pedra, ela é datada de só 17.500 anos atrás. Só isso. Só isso. Mas antes da gente entrar nesse detalhe dessa pedra e onde ela foi encontrada, a gente tem que falar de uma parte bem chata. Porque existe, não tem o que fazer. Muitos também acreditam que as runas elas foram criadas pelos povos que viviam numa parte do mundo que foi inundado. Que pode ser Atlântida. Pode ser Atlântida, que são as histórias, né, as teses contadas. Aí é outro material. É outro material. Mas, por que ela é importante? Porque muitos alemães acreditavam nisso. Muitos cientistas, Sim. né? E um deles é Hitler. Infelizmente, enfim, Hitler, assim como muitos alemães que estudavam runas, pesquisadores, acreditava que as runas teriam sido criadas pelos povos arianos. E que somente os alemães eram os descendentes desse povo e somente eles teriam esse direito de utilizar, utilizar as runas. Então é por isso que o Hitler utilizou os símbolos rúnicos e infelizmente ficaram com uma conotação ruim. Sim, porque ele utilizou pro mal. Exato, é claramente visível, né, gente? Se você ver a suástica aqui hoje, se você pintar a suástica na sua testa, você vai preso, cara. Sim. Sabe? Tipo, ele utilizou, infelizmente, para uma coisa ruim e perversa, né? Enfim, não é um assunto daqui do nosso canal, porque é um assunto muito político, enfim, não é a ideia do canal. A gente pincelou porque é importante. É importante e tem que ser dito. É uma das crenças também, né, que se acreditavam. Enfim, mas também tem pesquisadores alemães que acreditam que as runas surgiram há mais de 12.000 anos e é por isso que a gente vai entrar nesse assunto agora. Porque muitas pessoas acreditavam que as runas teriam se originado do norte da Europa. E essa pedra encontrada talvez diga o contrário. Então, essa pedra, o local onde ela foi encontrada, na verdade, não é na Escandinávia, não é na Alemanha, e nenhum desses lugares dessa parte da Europa. Na verdade, ela foi encontrada ao leste da Europa, onde hoje é Portugal. Sim. Né? Onde hoje é o norte de Portugal. Norte de Portugal, né? Esses símbolos originaram um alfabeto, né? Sim. Seria, pelo local que ele foi encontrado e tudo mais, deram o nome de alvão, né? Esses símbolos derivaram do alfabeto alvão, né? E ele é claramente rúnico, como vocês podem ver, né? Vocês podem ver que eles são únicos, gente. Não tem muito o que falar, sabe? Não tem muito o que falar. Muitos historiadores se esquecem naquela parte da Europa, o leste europeu, como se nada tivesse existido antes do indo-europeu, né? Dos celtas, os nórdicos mais para cima e tudo mais. Só que muita coisa veio de lá, né? Você pode ver muitas outras coisas, como o culto à serpente, que falam do indo-europeu sempre, só que ela veio do leste também, só que é outro assunto.
mas que também se suspeitam, e pelas provas e evidências dos estudos, que são fatos, que as runas sim foram derivadas de lá. Você pode ver que são muito parecidos até com a da Futhark, os símbolos, né? Então, e tem as pedras aqui para vocês verem, né? A pedra que foi encontrada, e ela foi datada mesmo de 17.500 anos atrás. Esse assunto, gente, gerou briga no meio científico, porque é o que a gente já falou antes, que é chato de falar, mas é divisão política, né? De gente que não aceita, e às vezes a verdade do mundo não é a sua verdade, você não quer abraçar aquilo e você fica com aquilo. Sim. Né? Infelizmente gerou até processos na época, quando acusaram de mentira, aí os que foram acusados de mentira acusaram eles também com difamação. Enfim. Foi dividido o campo. É uma briga de pesquisadores, enfim. O que a gente, acho que o objetivo nosso de trazer aqui é para que vocês vejam todas o que tem, né, comprovado, todas as opiniões, e cada um veja. A gente vai deixar os links no vídeo, vocês A gente vai deixar aqui os links bibliográficos. É óbvio que o que é comprovado historicamente é histórico e realmente aconteceu. Não tem como você refutar dados. Exato, não tem como você refutar dados com opinião, mas, né, lógico que tem a parte esotérica, tem a parte que é comprovada. Historicamente não tem como. E essa pedra, ela tem claramente cravado símbolos muito parecidos com os rúnicos. Essa escrita ao vão, acredita-se que ela se perdeu mesmo durante alguns séculos. Então, durante alguns séculos, não se utilizavam mais escritas rúnicas. Não. Porque aí derivaram outros alfabetos, alfabetos que vieram do grego, o alfabeto latino, enfim. E aí pararam de utilizar. Por volta de 100 a 200 anos depois da Era Comum, teve o surgimento do alfabeto Futhark, que é o que a gente conhece mais hoje em dia. Os povos nórdicos voltaram a utilizar. Os povos nórdicos voltaram a utilizar ele, e claramente como uma escrita única. E aí teve o Futhark, e um pouco depois o Younger Futhark, e mais alguns outros também. Enfim. Bom, o que a gente sabe e o que a gente tem hoje em dia é que eles não são utilizados mais como escrita, mas sim como oráculos. Sim. Hoje em dia E esses símbolos rúnicos, eles sempre foram mesmo também utilizados como oráculos. Muitos povos antigos cravavam essas runas em pedras, em metais, em madeira, e utilizavam como amuletos, né? Ou como oráculo para adivinhar o futuro, enfim. Né? Então, o que a gente sabe é que essa escrita ao vão, né, foi o primeiro alfabeto único. Porque na verdade está comprovado historicamente, né? E é o normal, né? Quando um povo usa muito um símbolo para se comunicar e ele mantém usando aqueles símbolos, o natural é que a evolução desse símbolo se torne um meio de comunicação mais completo, um alfabeto, no caso. Então, é o que ele virou, o alfabeto ao vão. Exato. Bom, então é isso. A gente trouxe... Lógico que o assunto não está a fundo para quem se interessar. A gente está deixando a bibliografia aqui para vocês na descrição do vídeo. Exatamente. É legal, gente. Estudo é bom, abre a mente, né? Abre a mente. E aí, os próximos vídeos, agora a gente vai entrar a fundo nas runas e a gente vai falar sobre as runas como um oráculo, falar de cada uma das runas também para vocês. E serão uma série de vídeos, porque óbvio, não dá pra falar num vídeo só sobre as runas. Não dá. Possível. Então é isso, pra quem tá aqui com a gente, dá um like aqui no vídeo, isso ajuda bastante a gente a continuar trazendo mais informação, né? Trazendo mais coisas pra vocês. Quem não se inscreveu, se inscreve no canal, ativa o sininho pra vocês saberem toda vez que tiver um vídeo, né? Bom, agora vamos ao momento padrinhos, né? Momento merchan. Bom, pra quem ainda não conhece, temos aqui a Ragnas Store, www.ragnasstore.com, aqui na descrição pra vocês. A gente trabalha com produtos voltados para a mitologia nórdica
e também para Esse é a outro. mitologia celta. A gente fabrica colares rúnicos, temos estátuas, Sim. enfim, bastante coisa. Amuletos, É, tem tambor, lacota, sim. bastante coisa legal. Então, é isso. Para quem assiste o canal Caminho Velho Vizir, é só utilizar o código que está aqui E ganha descontão. e ganha descontão. Ganha 5% de desconto nas compras realizadas no site. É só usar aqui o Caminho Velho Vizir, tudo em caixa alta e junto. Certo. Certo? Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Gratidão, gente. Gratidão.